Boa noite, meus amores. Vamos aqui, gente, fazer uma sopinha de legumes passada no liquidificador com frango desfiado dentro. Gente, essa sopa fica maravilhosa. Olha o que tem dentro dessa sopa. Tem abobrinha, batata inglesa, cenoura, repolho e cará. E os temperinhos que eu gosto, né? Sim, eu cozinhei também dentro aqui um peito de frango, meio peito de frango já para cozinhar junto no caldinho. Gente, se você tiver fraquinho, tiver adoentado, essa sopa para criança é perfeita. Aí eu coloquei menos óleo eu não coloquei nessa sopa. Mas o resto de temperinho, que é temperos a gosto, eu coloquei todos os temperinhos a gosto que eu gosto, entendeu? Gente, façam essa sopa e deixem nos comentários. Fato meu, fiz e ficou uma delícia. Sim, e outra, no vídeo tem a receita, viu? Tem a receita de todos os ingredientes, menos os temperinhos, que temperinho vai a gosto, né? É o que a gente gosta. E aí a gente passa agora no liquidificador, ó, entendeu? E ela fica toda cremosinha assim. Pra finalizar, você coloca um coentinho e vai ficar maravilhosa.